Bem-vindos às Sinapses de O Cérebro Pod, onde as conexões neurais vão te trazer novos conhecimentos. Gostou do meu slogan? Gostei, né? Mandei essa sem ensaiar. Aqui, ó. Uma sinapse. Aqui, ó. Café com leite, aqui, ó. Tenho comigo meu pesquisador preferido, nem a outro, Luiz. E hoje É sobre isso. nós iremos discutir um tema que com certeza já alugou um triplex na sua cabeça em algum momentinho. Tenho certeza absoluta. Luiz Augustus, por que as pessoas ficam obcecadas quando amam? O cérebro faz alguma coisa diferente? Há uma explicação científica? Me diga. Repita pra mim, por favor. Por que as pessoas ficam obcecadas quando amam? Fala Não sobre... todas, mas Não algumas todas. delas. Mas não, tem um lugar da obsessão. Você falou tudo. A gente tem que pensar o seguinte, né? O cérebro humano, ele trabalha com as informações dos órgãos dos sentidos e captando informações do ambiente. Ele vai captando todas as informações do ambiente de forma ou com uma determinada frequência ou com uma determinada intensidade. O amor ou a empatia gerada pelo amor é uma onda de muita intensidade. É como se fosse um tsunami. E aí o que acontece? Como num tsunami, você tem aquela onda gigantesca de impacto gigante que vai promover várias ondulações pequenas. Né? Então a gente tem um pico gigante e depois ondinhas frequentes desse pico gigante. Como se fosse uma onda do mar. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque essa onda gigante, ela vai estimular uma enxurrada de neurotransmissores. E depois as ondas pequenas, que são as que vão vir com frequência, elas vão ficar reforçando esses neurotransmissores naquele local. E aí tem os neurotransmissores como os neurotransmissores excitatórios, né? Dopamina, adrenalina, serotonina, noradrenalina, que a dopamina dá esse prazer. Né? A adrenalina caracterizada pela euforia, mas aumenta o fluxo de sangue, mas assim, lá vamos deixar no lugar da euforia. A noradrenalina, ela aumenta a acuidade visual, ela te deixa cada vez mais focada num determinado ponto. E aí que começa o problema. Aí é que a gente tem o maior problema. Porque você tem um episódio eufórico. Então você tem lá a dopamina te dando uma euforia, prazer, que você fala, pô, tô tendo muito prazer em relação àquela pessoa. Então, já que é uma pessoa que me remete prazer. Aí meu cérebro já pensa, bom, vou fazer uma análise do dia. O que te dá mais prazer no seu dia? Em 24 horas de ritmo circadiano? A Jaque. Aí vem a primeira memória, que ela tá ali como algo prazeroso. Se eu tenho esse algo prazeroso, ok. Se eu não tenho esse algo prazeroso, o que acontece? Eu começo a ter picos de adrenalina. Porque eu começo a ter aquela sensação eufórica do ter e não ter. Então eu entro num sistema que fala de luta e fuga. Minha adrenalina fica lá no alto, aí eu começo a ficar o quê? Com hiperexcitação, ficar com alteração de humor, né? A vascularização periférica começa a ficar aumentada, então você começa a se movimentar muito e ficar com aquela característica de muita movimentação e inquietação. Aí, em consequência a isso, vem cortisol, Estresse. que vai te gerar um estresse, você vai ficar bravo por não ter aquilo prazeroso aos seus pés. Ódio. Aquele rancor. Não, e aí vem o que eu tava falando, é pra chegar na noradrenalina, que a noradrenalina te deixa num foco tão grande que aí você fica, na verdade, aficionado pela pessoa. Então você fica ali focado naquela pessoa o tempo inteiro, e fica num ciclo vicioso de hiperfoco, o hiperfoco se lembrar do prazer, o prazer te remete memória, aí na memória, ela tá comigo? Ah, tá, não, tá semigo. Ou tá com outro amigo. Tá com outro amigo. Se tiver com outro amigo, aí é cortisol com força. A perseguição, né? Não é verdade, aí começa nesse hiperfoco. E o problema é quebrar esse ciclo. Sim. Você acha que, assim, todo mundo tem esse processo, mas existem pessoas que têm dependência emocional que param nesse lugar com mais facilidade. Com mais facilidade.
Como que identifica que eu tenho? Porque é muito fácil falar que o outro tem, né? É importante a gente se olhar no espelho e entender que eu tenho. Cara, isso aí é uma síndrome que assim, tá afligindo o mundo, né? Essa carência emocional. E a carência emocional é carência de aspectos sobre você. É você falando sobre você. Só que você tenta buscar aquilo no outro. E sim, o outro não tem a obrigação de te dar aquilo, né? E aí você vai buscar prazer, que você deveria ter prazer com você. Primeiro. Primeiro, tô bem comigo, fazer minhas coisas. Não, você tá buscando seu prazer no outro. E aí seu sistema de recompensa no cérebro, ele atribui que o prazer está no outro. Como até um prazer em compra. Sabe? Quando você fala assim, eu tenho prazer em comprar, e fica um vício de comprar tal coisa. Aí o seu prazer ele fica atribuído não a você, a compra. E nem a usar aquilo ali. Na verdade, é só o ato de comprar. Então, aí a gente fica nesse ciclo vicioso. Mas o grande problema é essa laceração que a gente tem hoje em dia de atividade empática na família, no contato entre os pares, por exemplo, entre os colegas na infância, no colégio. E isso está sendo dilacerado, né? Com o mundo da tecnologia. Então, cada vez mais você tem menos empatia entre os pares. Então, cada vez mais você vai ficando mais dependente emocional. Aí é como se fosse deixar fácil para um agente hospedeiro. Sua imunidade fica baixa e o vírus vai te pegar. Sim. É quase Você isso. já não está recebendo carinho, e aí quando você esbarra na primeira possibilidade, você acha que aquilo é a solução máxima de tudo. A solução máxima de tudo, perfeito. E aí essa super liberação de neurotransmissores deixa, inclusive, a sua tomada de decisão prejudicada. Que é a famosa demência transitória. A paixão é a demência transitória. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes alguém que está aí nos assistindo está vivendo esse processo. E eu acho que uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer é criar consciência do que você está sentindo. Porque todas as emoções, elas são reações químicas. Reações químicas. A gente é uma bomba química, né? Eu até brinco com o pessoal, para fazer uma análise correta, saia do ambiente. Ela fala assim, mas primeira coisa que você faz, saia do ambiente, o ambiente geral. Aquele ambiente que você está compartilhando com a pessoa, a comunicação com a pessoa, até para quê? Para você sair do olho do furacão. Uhum. Porque aí você sai do olho do furacão, como a gente é influenciado pelo ambiente, os níveis de dopamina, de serotonina, eles tendem a ir se normalizando. Que a gente tem lá um sistema que é dopaminérgico, que excita todas essas substâncias excitatórias, e a gente tem um sistema GABA, por exemplo, que vai baixar a bola e ir regulando. E a gente tem que deixar ele ir regulando para você ter uma boa tomada de decisão. Senão, você não vai tomar, né? Você vai agir consequência em cima de consequência, em cima de aquela tomada de decisão em cima de tomada de decisão. Sim. E aí, erro em cima de erro. E tem duas possibilidades, né? Quando você ficou obcecado por alguém, ou quando alguém ficou obcecado por alguém. Já ficou obcecada? Já, mas eu acho que eu tenho esse lugar de consciência de, cara, isso aqui tá um pouco demais. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Eu acho que a dependência emocional, ela te dá dificuldade de sair da situação. Entendeu? Por exemplo, eu não fiquei obcecada, mas fiquei dependente emocional. Então, é justamente sobre isso a minha próxima pergunta. Porque tem duas possibilidades. Você pode ficar obcecado por alguém que você não tem. Isso eu nunca tive. Tá. Ou, você pode ficar preso numa situação. Como quebrar esse ciclo? Cara, são duas situações distintas. Isso de você falar que ficou obcecado é algo muito excitatório, invasivo, né? Que você quer ficar persuadindo algo ou a pessoa. A carência emocional é algo mais passivo, né? É aquilo que você é refém mesmo naquela situação, que você não tem... A situação que eu vivi é mais sobre isso. Você não tem atividade sobre aquilo. Sim. Não é que você tá querendo ser invasivo com a pessoa. Você fala assim, cara, não tô conseguindo nem reagir. Eu sou o gato e o sapato. Ódio. Eu tô... Não sou. Esse é o grande problema. Agora, para você conseguir controlar isso sem nenhuma intervenção, ou clínica, ou que seria mais invasiva, farmacológica, é autoconhecimento. Você conseguir perceber dentro da situação que você tá o que é equilibrado, o que é de respeito e o que não é. Onde você passa do ponto... ou onde o outro está passando do ponto com você. A gente fala que, sim, filosoficamente falando, é você ter um contrato social com você. Isso é legal. As pessoas que se conhecem, elas têm um contrato social com elas. Tipo, algo é inconstitucional.
aqui não pode. Tá, chegou até esse ponto. Esse ponto aqui não pode, esse ponto aqui, então eu tenho que parar. Isso é legal. Porque senão você começa a ser invasivo com você mesmo. Você vai passando do ponto com você mesmo, aí você fala, bom, esse ponto, mas já passei. Já fiquei na frente da casa dele, dormindo na madrugada, esperando ele chegar dentro do carro. Você fala, eu passo de novo. Você fala, querido, isso aí não pode acontecer, você tá louco? Sim. Você tá tentando contra você não tá tentando mais contra ninguém. Aí acontece isso. E assim, o indivíduo que tá nesse lugar também, ele faz loucuras, né? Que aí pode passar até pra violência verbal, física, psicológica. A coisa ela vai pra um outro nível, né? Um outro nível. E aí entra, assim, 2 aspectos interessantes entre homem e mulher, né? Porque pelo aspecto fisiológico masculino, se mais os hormônios extroverterem mais do que introverterem, para chegar à violência é muito mais fácil. E quando fala de violência, é qualquer violência. A gente tem estágio de violência que, assim... Primeiro estágio de violência, o olhar. É a frequência do olhar da pessoa. Segundo estágio de violência é a frequência de voz. E aí ela já pulou da frequência do olhar, porque ela já tá te matando com o olhar. E a pessoa fala assim... E o olhar é uma comunicação não verbal. Você não precisa. Você fala com a sua melhor amiga sem olhar, quer dizer, falar com ela. Sim. E as pessoas não percebem. Tem vezes que eu falo assim, você já sofreu algum tipo de violência? Não, nunca tocou em mim. Eu falei, mas tocar é o último estágio. Nisso ele já te olhou de forma invasiva, nisso ele já falou de uma frequência de voz altíssima que foi traumatizante, nisso ele já te deixou em situações psicológicas ruins, que você se sentiu coagida, até o cara colocar a mão em você, né? E vai bem de encontro com os órgãos dos sentidos mesmo. Assim, o cara visão, o cara audição, depois ele pegar e colocar o tato em você. Aqui no olfato e na gustação não dá pra mexer nesse momento, senão dá, né? O cara te envenena. Inclusive tá na moda, que horror, né? Tem aparecido muitas notícias horríveis sobre envenenamento, credo, que horror. O que eu queria te perguntar, o amor obsessivo, ele ativa as mesmas áreas que os vícios? As mesmas, quase as mesmas. Assim, que dependendo do vício, se for um vício químico, ele atinge as mesmas áreas, mas o vício químico ele impregna muito mais, né? A gente fala que a comunicação entre neurônios, se ela for elétrica, ela é muito rápida, só que ela deixa uma memória também rápida. Eu fiz alguma atividade, tanto de movimentação como de pensamento rápido, passa. Agora a informação, quando é química, ela é mais lenta, só que ela é duradoura. Aí você fica com aquela memória por muito tempo. O problema é gerar memória. E a atividade química, a gente tem os núcleos da base, o hipocampo, a amígdala, que elas vão fazendo marcação de memória. E aí, toda vez que você entra num determinado episódio, a sua amígdala já sinaliza. Fala, nossa, o episódio é parecido com aquele outro. Vem toda a enxurrada cíclica que a gente estava falando. Tá? E vem a adrenalina no máximo. Aí tem pessoas que falam assim, cara, eu entrei no estado, não sei se é pertinente falar agora, em síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico do nada. Bom, claro, não foi do nada, né? A amígdala lá sinaliza que você está numa mesma situação ou parecida com que você já sofreu. Você entra num ciclo fisiológico vicioso que é agressivo. Bom, adrenalina no máximo, cortisol no máximo, noradrenalina no máximo. Aí você começa, tá tremendo também. O volume de adrenalina no seu corpo tá exorbitante. O volume de cortisol é exorbitante. A pessoa, nossa, tô com a frequência cardíaca mal, parece que o coração tá saindo. A adrenalina tá no pico, no pico. Nisso, outras coisas estão sendo suprimidas, né? Os hormônios, sei lá, testosterona tá sendo suprimida. O cara, mas eu tô sem prazer, sem... Você fala, não. Você já tá fora assim do pânico, você já ganhou. Tá fora de regulagem. Regulagem. Olha, achei muito esclarecedor. Fez sentido para vocês? Eu achei que tem explicações bem pertinentes. Se vocês gostaram e tem dúvidas, deixem nos comentários. Só podem se apaixonar. Canal. Cuidado quando forem se apaixonar, tentem ser equilibrados. Não sei se isso cabe na mesma frase, mas tem que caber. E até a próxima sinapse.